Não, ela é toda sua. Ah, que legal. Cadê o Mauro para fazer as boas-vindas? Não sei. Vamos lá. Vamos começar. Meus caros, boa noite. Espero que todos estejam bem. Mais um evento da Adnotari, da Academia Nacional de Direito Notarial Registral, na tentativa de trazer conhecimento, trazer reflexões para que nós possamos contribuir no estudo do direito notarial registral. Hoje, dia 1º de julho de 2020, pretendo trazer aos senhores, nessa palestra, na verdade, né, num bate-papo, e aí eu vou permitir quem quiser se manifestar que abra o áudio para questionar, para perguntar, para que a gente possa fazer um trabalho, para que a gente possa fazer uma palestra bastante didática e participativa a todos, né? Essa dificuldade do tema, a ideia desse tema é justamente por conta da vivência que nós temos nas serventias registrais notariais, e quando se questiona aos funcionários, quando se debate esse assunto em aulas, é muito complicado a pessoa explicar o que é a transcrição, o que é a matrícula, e essa dificuldade gera um potencial problema de interpretação e, evidentemente, alcance do que a pessoa espera daqueles atos que vai praticar, né? Então, vamos começar os nossos trabalhos. Vou deixar vou fazer a apresentação, né? Imagino que 30 minutos, e posteriormente a gente vai discutindo essas questões práticas e exemplos, e tentar esclarecer qualquer ponto obscuro que fique. Para que a gente possa ser didático, trouxemos aqui 4 pontos de abordagem em relação ao tema da transcrição e matrícula. A primeira é definir o que é o sistema de registro e qual que é a importância desse conhecimento. Então, nossa ideia é trazer aos senhores aí uma reflexão para que serve o sistema de registro e, evidentemente, quais são os modelos que nós aplicamos no Brasil. A segunda questão, importante, vai ser diferenciar a transcrição e a inscrição e, posteriormente, da matrícula, ok? Definir o que é matrícula, né? A gente tem que saber o que é a matrícula. Então, é muito importante vocês terem essa visão sistemática. E, por último, quais atos que devam ser praticados nas matrículas, né? Então, a gente vai trazer ali alguns exemplos, e é importante que vocês saibam como diferenciá-los. Por quê? Porque cada um vai ter um efeito jurídico distinto. Tendo um efeito jurídico distinto, né, a repercussão, ela pode gerar uma repercussão danosa para quem está praticando o ato, tá? É muito comum também os escreventes de notas terem essa dificuldade de identificar as informações relativas às transcrições e às matrículas. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só achar aqui o tema aqui. Cadê o... Tá, vamos lá. Então, começamos o nosso trabalho aqui fazendo um apontamento sobre os sistemas de registro. Ok? Quem tiver com o áudio ligado, vou pedir a gentileza de fechar o áudio para não atrapalhar os demais, tá? Então, vamos lá.
o que é o sistema de registro. E aí a gente vai fazer a apresentação. Nós temos o sistema descentralizado do decreto 4857 de 39 e temos um sistema centralizado da lei 6.015 de 73. Vamos lembrar que a lei 6.015 de 73 entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1976. Então, teve aí um pouquinho mais de 2 anos de vacatio legis da lei dos registros públicos, né? A nova lei dos registros públicos. Foi justamente proposital por conta da mudança de sistema. Então, no Código Civil de 16, com o decreto 4857/39, nós tínhamos um sistema descentralizado e, posteriormente, a lei veio centralizar o sistema para trazer mais segurança. E isso, evidentemente, exigiu, por parte dos registradores de imóveis, tempo de adaptação, ok? Então, vamos lá. O que era o sistema descentralizado? O sistema descentralizado era um sistema inseguro, né? Vou pedir a gentileza de fechar o áudio aí. Fecha o microfone aí, por gentileza. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Então, nós temos um sistema descentralizado. Esse sistema descentralizado, ele era um sistema inseguro, porque você tinha que ter um controle sobre os atos que eram descentralizados, um controle muito grande. E, evidentemente, como a gente trata com pessoas, se a pessoa for desatenta nesse modelo aqui, haveria sérios problemas. E foi por isso que mudaram a metodologia dos registros, ok? Então, para exemplificar, os atos registrais eram praticados em 4 livros. Isso gerava um controle, um excesso de controle, dependia de muita técnica e conhecimento da pessoa que manuseava os livros para que houvesse o resultado esperado dos registros públicos. Vamos lembrar que o sistema notarial registral, ele tem como objetivo fundamental a manutenção da paz social. E para manter a paz social, os serviços notariais registrais precisam funcionar de modo adequado. O que se espera do sistema notarial registral? Se espera segurança. E o sistema descentralizado do decreto 4857/39 não trazia essa segurança esperada pela população. Justamente por quê? Porque quem manuseava os livros não tinha a técnica necessária para operá-lo, né? Vamos lembrar que a atividade notarial registral é uma atividade essencialmente jurídica aplicada. Desse modo, o nosso querido oficial, ele precisava ter um respaldo jurídico e administrativo muito grande, ok? Porém, com a Lei 6.015, centralizou-se a metodologia, trouxe um sistema mais seguro pela centralização das informações nas matrículas, né? E hoje o livro de registro, ele fundamentalmente é no livro 2, que é o livro geral, né? Que você vai fazer os registros todos lá. O livro 3, ele é um livro que vai auxiliar os registros, as constituições de direitos reais, ok? Que geram um assentamento diferenciado no livro 3. Porém, o mais importante dessa primeira análise que fazemos é justamente conceituar, definir o que é sistema de registro. Esse é o ponto fundamental para a gente compreender um sistema do outro. O sistema de registro nada mais é do que uma metodologia
administrativa de organização da informação. Então, o sistema de registro brasileiro, ele é um sistema de organização de informação. Então, você tem vários tipos de metodologia. No sistema do Decreto 4857, era um sistema descentralizado. Você praticava os atos de registro em vários livros. Só que isso gerava um problema. O sistema era temerário. Porque se você esquecesse de fazer algum tipo de amarração entre os atos registrais, você podia causar um prejuízo enorme para o seu titular e principalmente para os terceiros. Vamos lembrar que o sistema registral, o sistema notarial, além dele proteger o titular do direito, ele também protege o sistema, a sociedade. Então, a ideia da legalidade de qualificar, então, todas essas questões filosóficas do direito registral e do direito notarial servem para quê? Para alguém responder pelo ato que está sendo praticado. Ou seja, eu estou dando fé pública de um ato. Se eu estou dando fé pública de uma informação, e é isso, eu preciso ter na ponta de quem faz o registro um perito. É igual uma cirurgia. Se você colocar o bisturi na mão de qualquer um, vai dar problema. Então, qual que é o detalhe do cirurgião e do clínico? O cirurgião, ele sabe usar o bisturi para o bem, para manter a vida, para dar qualidade de vida para a pessoa, para salvar a pessoa. O clínico, ele é um teórico, então ele sabe ali a teoria, porém a aplicabilidade daquilo é mais complicada por vários fatores. Quando a gente trata do direito, é a mesma história. Nós temos os teóricos, os doutrinadores, e nós temos os notários registradores, que além de serem excepcionais juristas, devem ser excepcionais cirurgiões. Então, quando trabalhamos com os sistemas, precisamos compreender que a metodologia administrativa de organização da informação é fundamental para a segurança. Ok? Vamos lembrar que o decreto 4857/39 foi revogado pela lei 6.015. Porém, o sistema de registro descentralizado do decreto 4857/39 permanece vigente. Aonde? E aí a gente vai ver. Esse sistema de registro, ele permanece no registro civil, ok? Então, lá no sistema descentralizado, eu tinha o livro 3, que era da transcrição, o livro 2, que eram das inscrições, o livro 4, que era da inscrição, o livro 8, que era da inscrição. Quais atos eu praticava nesses livros? Eu praticava registros, inscrições, averbações, anotações. Meu Deus do céu! Vamos lá. Registro é gênero. Inscrição pode ser gênero, como pode ser espécie. Então, muitas vezes, a lei civil, ela usa a expressão inscrição no sentido amplo. A palavra registro no sentido amplo. Então, nós precisamos observar que a interpretação dessas expressões, ela deve ser cautelosa. Para quê? Para que a gente possa compreender o alcance dessa expressão, né? Então, na verdade, eu tinha como atos de registro praticados nos livros descentralizados do decreto 4857/39, eu tinha atos, livros de transcrição e livros de inscrição. E a gente precisa saber o que era cada um deles, né? Então, eu já coloco ali o livro 3, que era o da transcrição, era o registro das transmissões de propriedade. Ou seja, o livro 3
ele era responsável em assentar os direitos reais sobre coisas próprias. Enquanto que o livro 2, que era o livro de inscrição, assentava os direitos reais sobre coisas alheias de garantia. Coisas alheias de garantia. Ok? O livro 4 trabalhava com o assentamento dos direitos reais sobre coisas alheias. Presta atenção. O livro 4 trabalhava... Já mandei para você, tá no seu WhatsApp. Eu vou pedir a gentileza de Não, fecharem o áudio, por favor. Tá bom? Imagina, beijo. Tchau, tchau. Vou pedir a gentileza de fecharem o áudio para que a gente possa continuar. Então, vamos voltar lá. Então, o livro 4, ele assentava direitos reais sobre coisas alheias de fruição e de aquisição. Então, usufruto era inscrito no livro 4. Servidão inscrito no livro 4. Direito real à aquisição, que era o direito do compromissário comprador, previsto no Decreto-Lei 58/37, era inscrito no livro 4. E o livro 8? O livro 8 era responsável, que as pessoas falavam, né? Quando você questiona isso nos cartórios de registro. O que era registrado no livro? Era o registro dos atos especiais. Não, o que era ato especial? Os atos especiais, mencionados pela norma, eram os direitos reais sobre coisas próprias modificadas. Ou seja, as incorporações imobiliárias, os parcelamentos do solo, loteamento, era registrado no livro 8. Isso é muito importante para a nossa análise. Porque se você interpretar de modo equivocado, vai dar problema. Porque quem faz a leitura desses atos registrais, principalmente o notário, o advogado, na hora que vai elaborar um contrato, se ele não souber que o livro 2 registrava hipoteca, o livro 4 registrava direitos reais sobre coisa alheia de fruição e aquisição, e o livro 8 registrava os direitos reais sobre coisas próprias modificadas, chamado de empreendimentos imobiliários, condomínio edilício era registrado no livro 8. Então, é muito importante a nossa correta interpretação. Evidente, eu não estou aqui pregando a verdade. Eu estou, na verdade, fazendo uma apresentação em relação ao meu entendimento sobre a matéria, né? Ou seja, faço essas afirmações sob censura, lógico. Se tiver alguém assistindo nós e puder agregar com informações e até mesmo com correções, ficaremos muito gratos, ok? E o sistema centralizado? O sistema centralizado da Lei 6.015, ele assenta os direitos reais diretamente na matrícula. E aí a gente já pode... o que é a matrícula? Vamos conceituar bem. O que é a matrícula? A matrícula é um sistema centralizado de organização da informação. Ou a matrícula nada mais é do que uma metodologia de organização da informação, de modo centralizado. Vamos perguntar, qual que é a diferença da transcrição e inscrição? A diferença da transcrição e inscrição é que a transcrição era ato de registro para registrar coisa própria e a inscrição para registrar outros direitos reais. Vamos se aprofundar, calma. Então, hoje, eu pratico os atos de assentamento de direitos reais todos no mesmo lugar,
na matrícula. Então, quais atos eu pratico na matrícula? Eu pratico os mesmos atos que eu praticava lá no decreto 4857 de 39. Eu pratico os atos de registro, que engloba os atos, os antigos atos de transcrição e inscrição, pratico os atos de averbação e eu continuo praticando atos de anotação. Porém, na prática, você vai observar que os oficiais de registro praticam atos de averbação com natureza de anotação. Então, é muito importante identificarmos quais são os atos de averbação, propriamente dito, quais são os atos de averbação com natureza de anotação, né? Então, é muito importante. Na época do decreto 485739, eu praticava 2 tipos de registro. Registro sobre coisa própria e registro sobre coisa alheia. O registro sobre coisa própria era a transcrição e o registro sobre coisa alheia era a inscrição. Porém, excepcionalmente, na hipótese de empreendimento imobiliário, eu praticava o ato de inscrição, que também era sobre coisa própria. Porém, O professor deu uma travada no seu vídeo. A Paula Patrícia está com a câmera aberta também. É o último tirereco. Nossa, vocês estão... Gente, o professor está conectado. Vai voltar. Tem alguém com o som ligado. É você, pai. Não. O que é isso? É aula digital. Em silêncio, eu vou na aula. Você tem aula? Você tem vídeos. Nossa, eu não sabia que eu não tinha amigo. Eu sabia que tinha amigo, mas aula. Norberto, seu áudio está ligado. Tá ligado? Ok. Tem que deixar no mudo. Paula Patrícia também. Deixa no mudo. O professor já está voltando, tá, gente? Ele está reconectando. Fecha a câmera também, Norberto. Rodolfo, desliga a câmera, desliga o som. Rodolfo, Euclides, Norberto, precisa desligar a câmera. Meus caros, desculpa, a minha conexão caiu. Eu estou no Rio Grande do Sul e parece que aqui os gafanhotos estão comendo tudo aqui, estão passando por aqui. Então, vamos lá, vamos voltar. Professor, volta um pouquinho, que você travou com o tempo travado, vai ter que voltar um pouquinho. Aonde eu estava? Desculpa, onde eu parei? Eu peguei a última frase, direito das coisas. Espera aí.
Se as pessoas abrem as câmeras e o som, atrapalha a sua conexão também. Tá bom. Tá enxergando aí a minha apresentação? Não. Não? Não. Estamos com vários alunos, viu? Vários convidados. Voltou? Voltou? Sim. Eu tinha parado nessa tela aqui. Matrículas. Matrícula. Tava parado na matrícula. Aham. Meus caros, então vamos voltar. Então, como é que a gente interpreta os sistemas de registro? Sabendo o que é sistema de registro. O sistema centralizado, eu tinha os atos de transcrição, registro de propriedade, inscrição, direitos reais sobre coisas alheias. E o livro 8, que eram as inscrições especiais, eram destinadas aos empreendimentos imobiliários, ok? Então, eu praticava atos de inscrição, transcrição, averbação e anotação. Inscrição e transcrição eram espécies de registro. Hoje, na matrícula, no livro 2, todos os direitos reais são lançados nesse sistema centralizado chamado matrícula. Então, quais os atos que eu pratico hoje na matrícula? Os mesmos de antigamente. Só que hoje eu englobo numa única expressão: registro para os direitos reais sobre coisas próprias, registro para direitos reais sobre coisas alheias, as averbações e as anotações. Então, se pratica ato de anotação na matrícula? Sim. Porém, na prática, pela leitura da Lei 6.015 de 73, que vai falar, são praticados na matrícula ato de registro, ato de averbação. Há um defeito na lei, há um defeito na parte registral, que esqueceram da anotação. Isso não significa que o registrador de imóveis, na hora de abrir matrícula, na hora de assentar as informações necessárias, ele não deva fazer a anotação quando necessário. Eu já vi muita anotação sendo chamada de averbação. E isso é um complicador, e a gente vai definir essa questão para os senhores. Vamos em frente. Como é que eu interpreto os assentos? Vamos voltar aqui. Como é que eu interpreto os assentos? Então, o assento, vamos lembrar, o que é o assento? O assento é o local onde se lança as informações. Então, a escritura é um assento? É. O livro do registro da matrícula é um assento? É. A matrícula é um assento? É. Então, quando falamos de assento, estamos tratando do local onde será lançada a informação que gerará eficácia jurídica e o direito esperado pela pessoa. Então, quando a gente vai falar do registro, o registro ele tem várias acepções. O registro como serventia, o registro como ato de lançamento, como ato de assentamento. Então, eu posso falar que o registro ele pode ser dividido em registro em sentido amplo, que abrange o registro em sentido estrito, as averbações e anotações. Agora, o que é o registro em sentido estrito? Aí a gente vai definir. O registro em sentido estrito é o direito real sobre coisa própria, que era realizado pela transcrição. Então, a transcrição, vamos lá, qual que é a definição de transcrição? Transcrição é o ato administrativo
de registro em sentido estrito de títulos translativos de domínio, translativos de propriedade. Então, a transcrição é um ato administrativo. E esse ato administrativo é denominado registro em sentido estrito. Por quê? Porque ele trata de um direito real sobre coisa própria, que na época era chamado somente de propriedade. Hoje nós temos a laje, mas na época era chamado de propriedade. A outra definição de registro em sentido estrito, que é para os direitos reais sobre coisas alheias, de fruição, de garantia, de aquisição. Direitos reais, previsto lá no artigo 1225 do Código Civil. Então, esses direitos reais sobre coisas alheias eram denominados inscrição. Então, qual é a definição de inscrição? Inscrição é o ato administrativo de registro em sentido estrito de direitos reais sobre coisas alheias. Então, olha como é importante essa informação, porque daqui a pouquinho a gente vai apresentar lá exemplos para os senhores de inscrição e de transcrição e de matrícula, para que vocês observem como se interpreta esses acentos, ok? Vamos lá. O que é a verbação? Então, a gente já falou. Registro em sentido amplo abrange qualquer tipo de lançamento nos livros, qualquer tipo de assentamento. O registro em sentido estrito abrange os direitos reais, ok? O que é a verbação? A verbação é o ato administrativo vinculado a alguns princípios. Quais princípios que a verbação se vincula? Principalmente especialidade, disponibilidade e continuidade. São princípios dos atos registrais dos registros públicos, né? Então, é importante essa análise, essa correlação que fazemos em relação ao ato de averbação. Mas, qual é a definição do ato de averbação? Então, a gente traz para os senhores. No nosso modo de ver, o ato de averbação define-se como ato administrativo de alteração ou modificação de qualquer elemento do assento. Qualquer elemento do assento que você for alterar, deverá ser alterado por averbação. Então, a gente tem vários exemplos de averbação. A averbação do divórcio, que é um ato administrativo para você extinguir o estado de casado. Então, é importante essa análise. A averbação do estado civil da pessoa na matrícula do imóvel, a alteração da especialidade objetiva do imóvel. O imóvel é um lote, é um terreno, e agora eu fiz uma construção, então eu averbo a construção, eu averbo a demolição. Então, esses atos são importantes. E tem um detalhe interessante, que a legislação processual muitas vezes traz lá a informação de registro ou averbação, e nós precisamos interpretar esses atos. Particularmente, quando o CPC falou sobre a averbação da penhora, penso que o CPC errou, se equivocou em relação à linguagem. Por quê? Porque a penhora deveria ser ato de registro, como consta na Lei 6.573. Por quê? Por que a penhora deveria ser registrada e não averbada? No meu modo de ver, porque a penhora ela seria um direito real de garantia judicial. Mas é um direito real. Então, por que você penhora? Por que o juiz determina a penhora? Para garantir a execução, garantir
o adimplemento da obrigação. Então, isso é muito importante, ok? E o ato de anotação? O que é o ato de anotação? O ato de anotação, vinculado aos princípios da continuidade e princípio da segurança jurídica, ele é um ato administrativo de remissão entre assentos distintos. Significa dizer que o ato de anotação, ele serve para poder dar segurança quando você tem atos distintos que precisam conversar. Então, se eu tenho vários atos de registro realizados em livros distintos, é o caso do registro civil das pessoas naturais. Então, se você perguntar para qualquer registrador civil das pessoas naturais o que é anotação, o registrador civil sabe o que é, porque ele faz todo dia. Por quê? Porque ele pratica vários atos de registro em livros distintos. Livro A, nascimento. Livro B, casamento. Livro B, auxiliar, casamento religioso com efeito civil. Livro C, óbito. Livro C, auxiliar, natimorto. Livro D, proclamas. Livro E, livro dos registros especiais dos estados transitórios da vida da pessoa. É registrado no livro E. Então, como é que eu converso o estado da pessoa se eu pratico vários atos de registro de modo descentralizado? Eu tenho que anotar essas informações de forma recíproca para outorgar segurança. Então, a pessoa casa, eu anoto o casamento no nascimento. A pessoa divorcia, eu averbo o divórcio no casamento e anoto o divórcio no nascimento. A pessoa falece, eu registro no livro C, anoto no livro B e anoto no livro A, se a pessoa fosse casada. Então, esse ato de anotação também é praticado no registro de imóveis. Exemplo, quando eu faço a remissão da hipoteca na matrícula mãe do empreendimento imobiliário, da incorporação imobiliária, quando eu abro a matrícula filha, eu tenho que transportar esse ônus real. Todo transporte de ônus real é ato de anotação e não de averbação. Mas, na prática, o transporte de ônus real da matrícula mãe se dá por averbação, que, na verdade, deveria ser uma anotação. Ok? Vamos aos exemplos, para a gente poder dar tempo da gente conversar um pouquinho. Veja nesse exemplo que eu trouxe uma inscrição. Inscrição 22.372. Feita no dia 23 de dezembro de 69, nos termos da escritura tal, do quê? Do compromisso de compra e venda. Compromisso de compra e venda. Então, o compromisso de compra e venda, ele era um ato de inscrição. Ok? O que faltou nesse exemplo aqui? Faltou o oficial de registro de imóveis informar que essa inscrição foi realizada no livro 4, ok? Esse é um exemplo de registro do direito real à aquisição, previsto lá no Decreto-Lei 58/37, ok? Outro exemplo de inscrição. Esse um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque ele vai falar lá, né? Olha aqui, ó. A pedido verbal da pessoa interessada, revenda os livros, Maria Guedes Penteado de Camargo, tenha, por qualquer título, alienado ou hipotecado imóvel na rua Mixira, número 21, antiga rua 24, lote 23, não constando ainda inscrição alguma. Inscrição em qual sentido? Inscrição no sentido de direito real sobre coisa alheia, de penhora, arresto, sequestro. Veja,
que a inscrição da penhora, arresto, sequestro. Por quê? Porque esses atos processuais têm natureza de garantia, ok? Certifica mais que nesses livros, nos livros, consta, em data de 20 de maio de 61, a Maria Guedes, né? Ela, referente ao imóvel denominado Jardim Camargo, com área de 1.042.000 metros quadrados, ok? Não houve impugnação, foi feita a respectiva inscrição, preenchida as formalidades legais, no livro 8F de registro especial, as folhas 213, sob o número 117. Então, preste atenção. O que foi registrado no livro 8, sob o número 117? A inscrição número 117 foi registrado o loteamento. Na sequência, título aquisitivo, transcrição 2.960, do 9º registro. Esse caso aqui é um exemplo do 12º registro de imóveis. Então, olha só que interessante. A transcrição, que é a aquisição da propriedade desse terreno, está registrado no 9º registro de imóveis. A inscrição do loteamento no 12º. Então, olha como é importante o ato de anotação. Por quê? Porque eu tenho um exemplo de atos de registro sobre o mesmo bem, mas com naturezas distintas, em cartórios distintos, circunscrições imobiliárias distintas. Por quê? Porque na época da transcrição, a pessoa adquiriu, era de competência a circunscrição imobiliária do 9º registro de imóveis, e quando foi registrado o loteamento, que é um registro de direito real sobre coisa própria modificada, foi registrado no 12º registro de imóveis. Então, veja como é importante essa correta interpretação. Então, veja que, posteriormente, quando eu for adquirir o lote, eu preciso pedir certidão da onde? Eu preciso pedir certidão da transcrição, que é a aquisição da propriedade, e da inscrição, que é do loteamento. Certifica mais que a margem da referida inscrição de loteamento foi feita. Averbação, número 1216. Proceda esta averbação para ficar constando que o imóvel objeto da mesma está localizado no distrito de Itaim Paulista. Ok? Número 32. Feito em 2 de setembro de 61, por instrumento particular, a viúva Maria Guedes, proprietária, comprometeu-se a vender a Gilson. Então, vejam que as inscrições são realizadas todas de forma descentralizada. Veja o número da averbação, 1.216 averbações, que, na verdade, se o oficial não tiver a atenção à técnica jurídica adequada e não souber administrar bem a informação, ele pode provocar um dano muito grande na informação, ok? Porque quem vai obter a certidão quer a informação correta. Maravilha. Vamos em frente. Um exemplo de transcrição. A transcrição é a prova da propriedade. Então, nesse caso aqui, veja só, certifica que, em virtude de pedido verbal, reviu os livros do seu cartório, tal. Número 3BX, as folhas 3, em data de 6 de outubro de 70, consta a transcrição número 56.434. Então, essa transcrição é lá de Santos, ok? Do 2º registro de imóveis de Santos. E o sujeito, ele adquiriu a propriedade do imóvel pela transcrição 56434. E olha aqui entre parênteses, transcrição anterior, número 12.699, da 2ª circunscrição, né? Então, 2ª circunscrição, possivelmente, ele deveria estar falando da 2ª circunscrição de São Paulo, né?
pela época, pelo período. Vamos em frente. Miguel João Mauad, proprietário, ele adquiriu o apartamento 11A, ok? Então, a transcrição 56434 é a prova da propriedade do apartamento 11A em nome de Miguel João Mauad. Olha só um detalhe importante das transcrições que gerava problema. Miguel João Mauad, casado. Casado com quem? Casado em qual regime? Isso é muito importante. Então, as transcrições, elas tinham esse defeito de não exigir esses requisitos fundamentais para a definição do estado da pessoa. Ok? E aí, a gente trouxe um exemplo de matrícula. Como o sistema de ficha, né? O sistema de ficha é mais legível, né? É mais fácil de compreender. Então, eu tenho a descrição do objeto, que é a matrícula, né? O objeto, que é o apartamento. A matrícula, o número dela está aqui. Número do contribuinte, número do proprietário, registro anterior. Então, tudo isso eu trouxe para os senhores para que a gente possa refletir sobre a importância dessas definições. E para terminar a nossa apresentação, eu trouxe uma metodologia de interpretação desses acentos. Então, qual é a importância disso? E isso você pode fazer numa folha de papel. Eu faço essa folha de papel até hoje, né? Toda vez que eu vou ler um acento registral, eu pego uma folha de papel e eu faço isso, essa análise desse modo, para eu não errar. Quando você analisa a especialidade objetiva, o que você precisa ter bastante cuidado? Verificar a localização espacial do imóvel, né? Nós demos o exemplo. O imóvel, ele pode estar matriculado, ele pode estar registrado, transcrito, numa outra circunscrição, numa circunscrição anterior, né? Então, você precisa tomar bastante cuidado qual é o local onde esse imóvel está registrado, ok? Analisar o cadastro administrativo do imóvel. Vamos lembrar que o imóvel ele pode ser urbano, rural ou enfitêutico. Sendo urbano, o cadastro administrativo é o IPTU. Sendo rural, o cadastro administrativo está no INCRA, né, que é o CCIR. E no caso do imóvel enfitêutico, ele está no Patrimônio da União, né, na Secretaria do Patrimônio da União, que é justamente o RIP, Registro Imobiliário Patrimonial, evidentemente quando os imóveis forem da União. Aí eu tenho que analisar o cadastro fiscal. Se o imóvel é urbano, IPTU, beleza. Quando o imóvel rural, aí não é mais IPTU, é o ITR, que é o DIAT, né, o DIAC. Então é importante fazer essa análise, porque eu preciso fazer esse cadastro do ITR, porque eu declaro, e eu preciso cadastrá-lo na Receita Federal, na questão fiscal. Por quê? Porque a Receita Federal vai me dar um número, que é um NIRF, número do imóvel na Receita Federal, do imóvel rural. Então é importante. No imóvel rural, eu tenho dois tipos de cadastro, o administrativo e o fiscal. E eu também tenho que ver a questão do cadastro ambiental, né? Que hoje os imóveis rurais têm cadastro lá, o cadastro ambiental rural, que é o CAR, ok? Então isso é muito importante. Quando eu vou analisar a especialidade subjetiva, né, eu vou analisar os titulares, eu preciso identificar bem os titulares, se eles são titulares de direitos reais sobre coisa própria ou direitos reais sobre coisas alheias. Eu preciso verificar, desse modo, se esses titulares estão em condomínio romano ou condomínio civil, ok? Ou se estão em condomínio germânico, também chamado de mão comum, ou estão no estado de comunhão. Então, é muito importante fazer essa análise, né? Então, por exemplo, hoje, lá no grupo dos associados da Adnotare, surgiu lá uma questão da doutora Renata Pita, membro da Adnotare, justamente com essa questão de uma exigência registral por conta de uma questão de condomínio germânico, onde a pessoa que era titular do bem, ela adquiriu por doação, só que essa doação, mesmo casada, ela foi realizada com cláusula de incomunicabilidade. Significa dizer o seguinte, que aquele imóvel não era comum do casal, e sim
bem particular da pessoa, ok? Da donatária. Analisar a disponibilidade objetiva e subjetiva. Vamos lembrar, quando eu faço a análise de disponibilidade, eu tenho que analisar se o bem está ou não no comércio, né? Vamos lembrar que a grande preocupação dos advogados, a grande preocupação dos notários, dos escreventes de cartório de notas, é verificar as eventuais situações que o bem está fora do comércio. Quais são as situações? 3 são as situações. O bem fora do comércio por lei, o bem fora do comércio por vontade do juiz, né, pelo mandado judicial, e os bens fora do comércio por vontade do seu titular. Vamos lembrar, 3 exemplos de indisponibilidade legal: penhora da Fazenda Nacional, imóvel que foi decretada a falência do sujeito e bem público, artigo 99 do Código Civil. Bem indisponível de forma judicial, bloqueio de matrícula e indisponibilidade lá da central. E 3, indisponibilidade voluntária. Vamos lembrar das cláusulas de inalienabilidade por doação ou por testamento. Ok? Em relação ao titular, mesma história. Verificar se o bem é comum, se o bem é particular e assim por diante. Ou se o bem está em condomínio civil. E por último, analisar a continuidade. Verificar essas questões de causalidade entre os assentos. Por quê? Se nós não fizermos essa análise, a gente vai poder criar um prejuízo para o nosso cliente que ele não espera e nem nós esperamos. Por isso que deve-se ter metodologia para interpretar esses assentos. Ok? Maravilha! Vamos para o bate-papo nosso. Faço um convite a todos para se associar e participar desse nosso novo mundo acadêmico da Adnotari. Ok? Meus caros, muito obrigado pela paciência aí. Já peço desculpas aí pelo nosso problema de transmissão. Estou aberto aí a questionamentos. Quem quiser questionar, o doutor Henrique Mourão. Ô, doutor Maurão, tudo bem? Obrigado, meu caro. Vamos lá. Doutor Rick Moreno levantou a mão. Vai lá, doutor Rick. Abre o áudio aí e vamos conversar. Será que você consegue falar hoje? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Rick. Rick? Opa, consegue me ouvir hoje? Agora! Ai, finalmente. Vamos lá, Rick. Vamos lá. Um minutinho só que eu estava no computador aqui, não consegui, aí agora eu passei para o celular. Tá professor, parabéns mais uma vez pela sua brilhante explanação, como sempre, muito didático, e faz com que a gente consiga entender até temas mais complexos de uma forma mais facilitada. Na verdade, eu gostaria de complementar um pouco com a experiência própria, não minha, mas hoje eu estava debatendo no cartório sobre uma situação que aconteceu e a gente entende justamente a problemática que aconteceu por conta dessa falta de perícia que o professor estava falando logo no início de sua explanação, essa falta de observação dos preceitos legais no quesito específico da anotação. O que aconteceu no cartório? Eu tive lá, inclusive hoje eu estava comentando sobre a palestra do professor, falava sobre o tema da palestra, que era sobre a diferença entre matrícula e transcrição, e aí vieram me perguntar sobre, de fato, qual era a diferença. Eu fiz um resumido lá, é evidente que não com toda a dinâmica que o professor tem, mas explicava, e aí comentei que se ainda se faz esse regime descentralizado justamente nos cartórios civis, de registro civil.
E aí me trouxeram uma problemática da seguinte questão. O sujeito, ele era casado pelo regime de comunhão universal de bens. E aí, em momento posterior, a esposa dele faleceu. E ele tinha um bem que ele adquiriu ainda quando solteiro. Então, na transcrição, era uma transcrição, apresentaram ao cartório e lá constava o regime dele como solteiro. Ocorre que ele havia casado em momento posterior num regime de comunhão universal. E aí, ele deu aquele velho jeitinho, acho que ele procurou um advogado na época, e o advogado deu aquele velho jeitinho brasileiro. Foi e apresentou ao cartório para poder fazer a venda e burlar, e assim não se fazer o inventário, se apresentou a certidão de nascimento dele. E a questão é que naquela certidão de casamento, de nascimento, não constava a anotação do casamento. Ele casou em cartório diferente, em cidade diferente, em comarca diferente, e aí não houve algo que é muito comum aqui, inclusive aqui na Bahia, essa falta de comunicação, não houve essa comunicação entre o cartório onde houve o registro do casamento ao cartório de registro de nascimento. Então passou batido. Aí ocorre o seguinte, uma das filhas dele, depois de descobrir, procurou uma orientação jurídica e tudo mais, e aí descobriu que ele havia vendido esse bem e foi atrás. E aí gerou um processo judicial e até então não sei o que aconteceu. Mas, enfim, só para poder assentar essa importância de se observar e de se ter essa perícia, de fato, na realização dos atos registrais. Porque o bem é uma das coisas que a gente tem que vale mais, né, em relação à questão econômica. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande e, de fato, esperar que esses profissionais que estão ali para poder nos servir, né, sejam profissionais gabaritados e que possam, de fato, observar as questões legais. Era só isso que eu queria acrescentar. Legal. Muito obrigado por sua explanação, como sempre, brilhante. E fico ansioso aí para a minha vez, que está logo perto. Em breve, hein? Obrigado, Rick, pela participação. Para quem não conhece o Dr. Ricardo Moreno, famoso Rick, né? É o nosso primeiro diretor regional, ele é de Vitória da Conquista, na Bahia. Então, o Rick, ele vai ter uma missão muito grande de, na Bahia, trabalhar esses temas, Rick, com reuniões, com eventos, com palestras, né? Para você poder divulgar e a gente poder fazer esses estudos e auxiliar os notários e registradores da região, ok? Obrigado pelo exemplo. E vamos lembrar o seguinte, que uma obrigação do oficial do casamento, que registrou o casamento, é ele arquivar a prova do casamento para o oficial do nascimento. Porque se ele não tiver essa prova da comunicação, ele pode sim responder uma ação indenizatória, ok? Por omissão. Do mesmo modo, se o oficial do registro do casamento tiver a prova da comunicação e, evidentemente, que a eventual ação de responsabilidade civil seria contra o oficial do nascimento, que não anotou, né? Agora, um outro detalhe importante que a gente tem que analisar. Quando foi feita a escritura de compra e venda, a gente tem que verificar se o tabelião de notas exigiu ou não a certidão de nascimento atualizada, né? Porque de nada adianta você fazer as anotações e quando chegar no tabelião de notas, você não exigir, ou pelo menos não fazer uma pesquisa na CRC, a Central dos Registradores Civis, sobre esse nascimento, ok? A doutora Aline Alves, ela faz uma pergunta, ela fala assim, olha, boa noite, é a primeira vez que participo, por isso poderiam informar se a aula será disponibilizada em outra plataforma para assistir depois? Doutora Aline, primeiro que não é uma aula, né? É uma mera apresentação aí das nossas conclusões. Fica longe de ser uma aula. Ficará à disposição no canal do YouTube da Adnotário. Então, quem puder, né, se associar, quem puder se inscrever lá no canal do YouTube da Adnotário, todos os eventos, as palestras nossas aqui
as palestras que a gente realiza online, ficará lá no nosso canal, ok? Aí vem uma outra questão importante. Maurão, quer fazer alguma pergunta aí para mim? Você está com um olhar aqui, quer fazer pergunta. Não, eu queria comentar. Claro, fica à vontade. Né? Essa questão da certidão de nascimento atualizada. Uhum. Eu considero esse um dos documentos fundamentais para qualquer operação de aquisição de imóvel. Mas a solicitação desse documento ela é muito mal interpretada em geral, né? Tanto pelos advogados quanto pelas próprias partes, né? Consideram que é um exagero de preocupação você pedir uma certidão de nascimento atualizada. Não conseguem compreender que é nesse documento que você vai encontrar todas as alterações, todas as modificações da condição civil da pessoa, né? Então, principalmente em relação às pessoas solteiras, viúvas e divorciadas, é muito importante que se solicite, então, a certidão de nascimento atualizada. O Rick Moreno trouxe uma situação aí que eu tenho me deparado muito nos últimos anos, né? Que é a questão de você exigir uma certidão atualizada e essa certidão voltar atualizada sem as anotações que você esperava ali encontrar, não é? E isso, em geral, é colocado por aqueles que entendem desnecessário esse pedido como uma questão de insegurança que invalidaria, né, esse trabalho todo. E eu normalmente costumo informar, costumo argumentar que não. Eu digo o seguinte, olha, eu pedi e eu tenho, na data da contratação, um documento oficial com fé pública, onde não consta, por exemplo, a morte do outorgante da procuração, onde não consta, por exemplo, um novo casamento da pessoa viúva, onde não consta, por exemplo, um novo casamento da pessoa divorciada. Então, eu tenho boa fé na operação e eu posso provar isso perante qualquer juízo, não é? De forma que aquela filha do vendedor a que ele se referiu, se o comprador teve o cuidado de pedir uma certidão atualizada, e a certidão veio sem qualquer tipo de anotação impeditiva, ora, ele comprou de boa fé e será muito difícil que essa negociação seja invalidada por terceiros. É isso aí, Mauro. A compreensão do sistema registral e notarial é fundamental para a segurança, né? A doutora Jéssica, ela faz um comentário que lá no cartório dela, de registro de imóveis, eles fazem a verbação, né? Quando, na verdade, deveria ser a anotação, na minha humilde opinião, ok? Quem mais? Vamos ver aqui quem mais mandou questões aqui. A doutora Rebeca fala o seguinte: poderia disponibilizar o material? Evidente, doutora Rebeca, mande um e-mail para a Adnotari. Eu vou colocar aqui, ó, o e-mail da Adnotari. Mande um e-mail aqui, ó, adnotariacademia@gmail.com. E pode me copiar, né? Senão a diretoria lá da Adnotari vai ficar doida, né? Pode mandar por e-mail para mim, diretamente no meu e-mail, que eu compartilho, sim, o material que eu apresentei, né? Quem mais aqui? Quem mais aqui para falar? Doutora Aline, obrigado pelo elogio. O doutor Fausto Cristian Moreno quer falar.
O Rick, pode abrir aí. Rick levou. Pode abrir aí para falar, Rick. Não estou te ouvindo, Rick. Eita! Aí, foi. Agora eu estou sim. com o computador e o celular, porque o computador não tem jeito, não está funcionando. Mas hoje eu vou aproveitar a oportunidade que vocês conseguem me ouvir, me ver, para poder abusar um pouquinho mais. Claro. Eu estou com uma situação aqui, já que os colegas aí me abriram espaço, eu estou com uma situação aqui que é o seguinte: eu tinha um registro de nascimento em que, na verdade, uma pessoa falecida, de esse decúbito, ela tinha 3 nomes. Na certidão de nascimento está um nome, na certidão de casamento está outro nome, e a identidade dela está outro. E aí o que acontece? Em um momento da vida dela, ela teve que corrigir isso aí. Só que aí é o seguinte, ela corrigiu, fez uns documentos, alguns nomes de filho. Ela tem uns 10 filhos, é o inventário que eu estou fazendo aqui. Uns filhos estão com nome, o outro está com outro e o outro está com outro. Na hora que a gente foi fazer o inventário, evidentemente, a gente não conseguiu fazer o inventário dela porque lá não consta que ela é mãe daquele determinado sujeito. Aquele sujeito não consta lá que é filho dela. Consta o nome de uma outra pessoa. E aí eu tive que sair, estou fazendo, eu vou ter que sair arrumando os registros de cada um para poder consertar isso aí. Só que eu me deparei com a seguinte situação: eu fui pedir a certidão de nascimento atualizada dela, da falecida, e lá verifiquei que houve alteração para o nome correto dela. Só que é o seguinte, aí eu precisava da informação lá no assento, da informação lá no acervo registral, de que houve esse pedido de alteração na certidão de nascimento dela, que de fato houve. A filha dela, ela me apresentou um requerimento endereçado ao cartório competente de registro civil, fazendo essa solicitação para que houvesse essa alteração no nome. Ocorre o seguinte, aí eu precisava dessa alteração, pedi a inteiro teor do registro, né, de nascimento. Quando me apresentou esse registro, não havia essa informação de que houve essa solicitação e que posteriormente, em que momento posterior foi alterado esse nome dela para o nome correto. E aí está dando uma maior dor de cabeça porque não houve essa informação. E aí dificulta mais essa minha vida, porque se eu tivesse a informação lá, que no inteiro teor, de que houve essa alteração, seria mais fácil para que eu pegasse esse inteiro teor, levasse ao cartório competente e mostrasse, este nome está errado aqui, mas conforme esse inteiro teor, houve a correção. Então, houve uma correção de fato, mas não houve uma correção de direito, não houve uma correção que foi constado lá no livro. Usaram algum jeitinho brasileiro para fazer essa correção, oficial, provavelmente. E aí, o seguinte, minha dúvida para o professor, houve alteração no assento. Não sei se diria a palavra correta, assento, mas houve essa alteração nesse livro onde constava o registro. Seria um ato de averbação por ter alterado esse nome? Sim, é um ato de averbação. Né? Agora, um detalhe interessante aí. Se você pediu uma certidão de inteiro teor, tem que vir todas as informações, inclusive os dados do processo do título que deu origem à retificação do nome. Porque se você pedir uma inteiro teor e não veio essa informação, ela não foi inteiro teor, ela foi omitida informação que deveria constar. E aí já gera um problema muito sério de segurança da informação, né? Inclusive, a doutora Viviane, ela colocou aqui um exemplo, que ela falou o seguinte, que ela pediu uma certidão atualizada do casamento dos pais e ela ficou surpresa com a averbação do falecimento, a informação do falecimento da mãe. Mas quem faleceu foi o pai. Então, anotaram a pessoa errada que faleceu. Então, é muito importante fazer essas análises, né? Fazer essas conferências,
vamos lembrar que os cartórios, o serviço que eles praticam, são serviços de altíssima relevância, né? Por conta da segurança jurídica. E isso pode gerar responsabilidade civil. É por isso que a Ad Notário existe. A Ad Notário existe para auxiliarmos debates acadêmicos para a melhoria dos serviços notariais registrais no Brasil, né? A doutora Lícia, ela também coloca aqui, tem uma situação parecida com a do doutor Rick, expôs, todos os 10 filhos têm nome diferente da certidão de óbito da mãe, mas não consegui encontrar a certidão de nascimento da falecida. Não sei o que fazer. Doutora Alicia, pelo amor de Deus, liga para o presidente da República. Brincadeira. Vá até uma serventia de registro civil das pessoas naturais e peça para fazer uma busca, né, na central do registro civil para ver se você consegue encontrar. Ok? O doutor Gilberto agradece. Parabéns, doutor Kikunaga, pela excelente palestra. É um dos temas que eu mais adoro. Felicidades. Obrigado, Gilberto, pelo carinho. Quem mais? O Hilário Lula faz uma questão aqui. É importante diferenciar a obrigatoriedade da comunicação e da anotação. Hilário, quer falar um pouquinho sobre esse assunto? Boa noite a todos. Não, o que acontece é o seguinte, Kiko, essas situações de anotações de registro civil, né? A gente tem que sempre lembrar que, por exemplo, o cartório que expede, que faz e lavra o óbito, ele tem tão somente a obrigação de comunicar o cartório do nascimento, por exemplo, ou do casamento, tá? Quem tem que fazer a anotação, e a lei do registro diz anotação... Não, calma lá. Hilário, calma lá. O cartório do óbito tem um problema. Ele, às vezes, não tem a informação de onde a pessoa nasceu, né? Para poder fazer essa comunicação, entendeu? Para anotação. Esse é um grande problema, hein? Veja, Kiko, é um problema, mas quase que esse problema hoje ele não é tão ocorrente, por alguns motivos. Primeiro, porque você, ao declarar o óbito, você tem ali, no mínimo, a cidade de onde a pessoa nasceu. Você tem a obrigatoriedade de CPF, de informação de RG, então, a cidade de origem de onde a pessoa nasceu se tem. O que acontece em muitos casos é que, antigamente, os registros civis apenas me mandavam lá uma carta com a R, né? Hoje, até pelo sistema do registro civil eletrônico, isso parece que esses problemas devem acabar, né? Mas, como você sabe, como que eu sou cismado com as centrais, né? Então, mas isso é um grande problema. Muitas vezes, e aqui, como até o Fausto Mota bem colocou, no sistema na capital mesmo, sistemas em que pessoas da capital informava e o cartório que recepcionava isso não fazia as anotações. Então, é importante, assim, a gente diferenciar, olha, o cartório que deveria comunicar, fazer a comunicação, ele fez, é um ponto. Se ele não fez, aquele segundo cartório não terá como fazer essa anotação. Então, quando você falou da situação de responsabilidade, é sempre importante isso. Então, quando for questionar a responsabilidade sobre o envio, primeiro, eu tenho que o cartório do óbito tem que demonstrar que fez a comunicação, até para se eximir de responsabilidade, que aí a responsabilidade fica por esse segundo que não fez a anotação lá na certidão de casamento ou na certidão de óbito. É só essa diferença que eu gostaria de colocar. Perfeito. Obrigado pela intervenção e pela explicação que você fez aí. Quem mais aqui? O doutor Fausto Mota, ele fala que teve um caso de casamento sem óbito que ocorrera na mesma serventia. Nossa, isso é complicado, né? Essa questão é complicada. Um detalhe importante que eu não comentei na apresentação e que eu lembrei agora, quando o Hilário começou a comentar, é sobre a obrigação do oficial de registro de imóveis em fazer a comunicação da abertura de matrícula
na serventia anterior. Do mesmo modo que se obriga o registrador civil a fazer a comunicação da realização do registro na serventia anterior ao registrador de imóveis, também, no meu entendimento pelo menos, também se obriga a provar essa comunicação. E aí vão perguntar, qual o fundamento jurídico? E a resposta é, artigo 176 da Lei 6.573, princípio da unitariedade matricial. Se eu abrir matrícula do imóvel, eu não posso permitir que o registro anterior continue vigente. Eu preciso comunicar que eu fiz a abertura de matrícula. Para quê? Para que o oficial da circunscrição anterior faça a correspondente anotação no assento registral, seja transcrição, seja matrícula. Ok? Mais alguma questão aí, Maurão? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Então, meus caros, deixa eu só, um momentinho só. Essa sua posição aí, só para te avisar, está no estudo das novas normas para registro, tá? Do oficial, do oficial comunicar o anterior. Tá? Então, okay, quando se pedir uma matrícula, vai vir, que foi aberta no outro cartório, a matrícula número tal, facilitando assim até a busca das pessoas no novo cartório. Hilário, as normas são de 2020, correto? Correto? As normas são de 2020, 6 de janeiro de 2020, teve algumas alterações já de lá para cá. A lei... A obrigação de anotação, ela decorre lá do decreto 4857 de 39. Então, independentemente de previsão em norma, isso é uma obrigação funcional de qualquer registrador. Isso que é importante a gente esclarecer, né? O doutor Odair Júnior, ele traz uma pergunta sobre extinção de condomínio de imóvel rural com abertura de matrícula. Doutor Odair, pelo amor de Deus, você quer me apertar hoje, é isso? Vamos lá, tudo bem? Boa noite a todos, tudo bom? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, doutor Marcos. Aproveitando aqui, infelizmente eu cheguei um pouco atrasado para essa brilhante explanação tua, como sempre. Eu estou me deparando com uma situação seguinte, um cartório de imóveis no estado de Goiás. Há uma matrícula de um imóvel rural, nessa matrícula existem 5 proprietários, correto? Desses 5 proprietários, somente um deles está alienando parte da área que ele possui. Ou seja, e essa área que está sendo alienada, ela está saindo com divisas certas, correto? Nessa escritura de compra e venda... Desculpa, não entendi. Pode repetir? O imóvel tem 5 proprietários, okay, certo? Imóvel rural, sendo que um deles está alienando parte do direito que ele possui. Exemplificando, okay, uma área de 100 hectares, 5 proprietários, cada um com 20 hectares. Vamos imaginar que um proprietário está alienando 10 hectares dos seus 20, correto? E esses 10 hectares estão sendo alienados com divisa própria. Na escritura, todos os demais condôminos compareceram e otorgaram anuência para esse desmembramento. E permaneceu a comunhão entre todos na área remanescente. Pergunto, o cartório de registro está exigindo que se faça uma escritura de divisão amigável antes de registrar a escritura de compra e venda. Na minha singela opinião, no meu conhecimento, isso seria desnecessário, porque, de fato, não está tendo uma extinção do condomínio. Isso está corroborando com o entendimento de vocês ou entendem que realmente é necessário ter uma escritura de divisão previamente?
Vamos lá, vamos com calma. Primeiro, alienação de parte ideal de condomínio civil, tendo anuência, eu não vejo problema. Eu não vejo problema em fazer isso. Ok. Quando você falou que o sujeito está vendendo parte da área dele, aí já o negócio complica. Por quê? Nessa escritura, essa parte ideal, ela está sendo uma parte ideal localizada? Foi isso que eu entendi de você. Que ele está localizando a parte ideal, que na verdade seria... não poderia haver localização de parte ideal, por se tratar de um condomínio civil, um condomínio romano. Deve ser por isso que o oficial de registro de imóveis, como você está alienando parte certa, ele está exigindo a divisão. Se você alienar parte ideal incerta, ele não pode se opor ao registro. Se você alienar parte ideal certa, significa que você tem que fazer o desmembramento ou o desdobro dessa área para poder localizar essa área. E aí, sim, a divisão amigável para poder atribuir essa área destacada do resto do condomínio. Você entendeu? Entendi, perfeito. Então, não bastaria anuência na escritura de compra e venda de todos os demais condôminos? Não. Você teria que retificar a escritura para constar que é parte ideal de tantos por cento relativo ao imóvel. Ponto e acabou. Perfeito. Compreendi, excelência. Falo excelência porque é um mestre, né? O homem é um mestre no direito. Obrigado, doutor Adair Júnior, advogado, assessor jurídico de vários cartórios de registro de imóveis no estado de Goiás. Obrigado, Adair, pela presença. Boa pergunta sua. Mais alguma pergunta? Kikunaga. Oi. Voltando um pouco à questão da certidão, eu queria que você comentasse, porque toda vez que eu falo em certidão de nascimento atualizada, vem algum advogado e me diz, eu estou falando de advogado, mas não necessariamente advogado, e me diz que após o casamento não existe mais certidão de nascimento, não é? Eu costumo me esconder debaixo da mesa nesse momento, mas essa é uma coisa corriqueira de ouvir. De onde surgiu essa história, você sabe? Olha, sinceramente eu não sei, Maurão. Eu também acho engraçado quando eu ouço esse tipo de comentário, que após o casamento não existe mais certidão de nascimento, ou a certidão de nascimento perde eficácia, né? Na verdade, acredito eu, que o fato do registro celebrar um novo ato de registro, vamos lembrar que as pessoas, em regra, elas vinculam o ato de registro a atos constitutivos, né? E imagina-se que no registro civil o casamento seria um ato constitutivo, e não é. Vamos lembrar que no registro civil das pessoas naturais, todos os atos de registro têm natureza declaratória, ok? Isso é muito importante da gente lembrar. Portanto, como você bem comenta e exige nas operações, a certidão de nascimento é fundamental para a segurança jurídica das negociações. A doutora Bernadette... Pode falar. Não, eu disse isso exatamente por essa questão, né? Porque eu costumo exigir sempre a certidão de nascimento. Ah, não, mas tem a certidão de casamento atualizada. Eu digo, olha, eu não quero, porque a certidão de casamento, ela, pela lei, ela deveria ter todas as mesmas anotações, não é? Claro. Mas eu considero que a certidão de nascimento é o lugar onde vão se concentrar todas as informações, é mais fácil de conseguir ali aquilo que você pretende. É isso mesmo. É isso aí.
Então, meus caros, já está adiantado o horário. Agradeço muitíssimo a presença de todos, né? Passo a palavra ao nosso querido Dr. Mauro Antônio Rocha, vice-presidente da Academia Nacional de Direito Notarial, para que ele faça o encerramento do evento. Obrigado. Obrigado, Chico Naga. Então, eu, na verdade, gostaria apenas de agradecer, né, a sua boa vontade, a sua doação em fazer esse tipo de evento. Eu acho que todos nós aprendemos muito nessa hora e pouco que estivemos aqui com você. Não é? E eu acho que é muito importante que a gente tenha um canal para falar sobre essas coisas. Eu, por exemplo, que trabalho com isso diuturnamente, não é? Eu tenho certos entendimentos e tenho certos conhecimentos que, às vezes, eu não consigo buscar apoio e não consigo buscar confirmação ou justificativa nos livros, não é? Por quê? Porque são conhecimentos que são próprios daqueles que militam nessa modalidade de trabalho, não é? Como você, como o Hilário Lula, como o Rick Moreno e outros que estão aqui conosco, tá? Então, é muito importante, nós não podemos perder nenhuma oportunidade de fazer esses eventos e de divulgar esse conhecimento para todos os nossos associados e para aqueles que, mesmo não sendo associados, costumam participar e espero que isso desperte em você o desejo de participar aí da AD. Pode fechar, Chico Naga. Já terminei. Muito obrigado, Mauro. E estamos abertos a todos os senhores para se associarem, sejam pessoas que estão começando agora a estudar a matéria notarial, né? A Ad Notari, ela é uma academia, e como academia, todos são bem-vindos. Escreventes, auxiliares, advogados novos, advogados mais experientes, né? Todos nós estamos juntos para poder compartilhar conhecimento. Essa é a função da Ad Notari, no auxílio do aprofundamento, da verticalização do conhecimento para benefício do Brasil. Ok? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até o próximo evento da Ad Notari. Um abraço. Tchau.